O milagre que mudou a vida de Gabriela, da cadeira de rodas à vitória em Cristo. Gabriela tinha apenas 22 anos quando os médicos fecharam seu diagnóstico com uma frase que soou como uma sentença: paraplegia espástica hereditária. Não há cura. A degeneração é progressiva. Ela nasceu com uma condição genética rara que, aos poucos, ia roubando seus movimentos. Aos 15 anos, já usava muletas. Aos 18, uma cadeira de rodas. Aos 20, mal conseguia segurar um copo sem derrubar. Os médicos disseram que, em poucos anos, nem mesmo os braços responderiam. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto Gabriela, teimosa, tentava esconder o desespero atrás de um sorriso forçado. Mãe, eu não quero ser um peso para você, dizia Gabriela, olhando para as fotos antigas onde corria no quintal de casa. Dona Maria a abraçava, mas as palavras de conforto soavam vazias. O pai, seu João, um homem simples que trabalhava como pedreiro, fazia horas extras para pagar os remédios que apenas retardavam o inevitável. A família já havia gastado todas as economias em consultas, exames e tratamentos experimentais. A casa, pequena e modesta, estava hipotecada. A dívida crescia, e com ela, a sensação de que Deus havia se esquecido deles. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto Gabriela assistia a um programa de TV sem ânimo, uma mulher chamada Teresa bateu à sua porta. Era vizinha de uma prima distante e trazia na mão um folheto amarelo com os dizeres: Deus tem a solução para o seu problema. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Gabriela quase fechou a porta, já havia ouvido falar de igrejas que prometiam milagres, mas algo no olhar firme daquela mulher a fez parar. Moça, eu não vou te enganar. Não sei se você vai sarar. Mas sei que lá você vai encontrar uma fé que não desiste. E às vezes, é isso que falta, disse Teresa, colocando a mão no ombro de Gabriela. Eu mesma fui curada de um câncer há 5 anos. Os médicos me deram 6 meses. Hoje, estou aqui. Gabriela não acreditou de imediato, mas guardou o folheto. Naquela noite, enquanto a dor nas pernas a impedia de dormir, ela lembrou das palavras da mulher. O que eu tenho a perder, pensou. No domingo seguinte, Dona Maria a levou de cadeira de rodas até a Igreja Universal mais próxima. Era uma construção simples, mas o barulho dos louvores encheu Gabriela de uma estranha esperança. Ao entrar, sentiu algo diferente no ar, não era só o cheiro de incenso ou o som dos instrumentos, mas uma energia que parecia dizer: aqui, coisas impossíveis acontecem. O pastor, um homem de voz grave e olhar penetrante, falava sobre a fogueira santa, um momento de oração onde Deus quebra as correntes do inimigo. Gabriela ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido libertas de vícios, dívidas e até doenças terminais. Seu coração acelerou. Quando o pastor perguntou a quem aqui precisa de um milagre, ela levantou a mão trêmula. Um obreiro se aproximou, colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Gabriela nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição hereditária. Essa doença não veio de Deus, veio do inimigo, e hoje ela acaba. Gabriela sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As lágrimas escorriam sem controle. O pastor então pegou um frasco de óleo e ungiu sua testa, enquanto declarava: o sangue de Jesus te purifica, o poder de Deus te restaura. Naquele momento, Gabriela não sentiu nenhuma mudança física, mas algo dentro dela acreditou. Era como se uma semente de fé tivesse sido plantada em solo fértil. Nos dias seguintes, Gabriela começou a frequentar as reuniões com Dona Maria. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus pelos impossíveis. Aprendeu sobre o dízimo e as ofertas, não como uma obrigação, mas como uma aliança com Deus. Se eu der o pouco que tenho, Ele multiplicará, pensava, enquanto depositava suas moedas no envelope com fé. Participou da campanha dos 31 dias de jejum, onde cada dia era uma batalha espiritual contra a doença. Nas vigílias de sexta-feira, enquanto o pastor orava sobre ela, Gabriela sentia as pernas formigarem, como se algo estivesse tentando se mover. Até que, na terceira semana, algo extraordinário aconteceu. Era uma noite de a fogueira santa de Israel. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o pastor convocou todos os que precisavam de um milagre para se levantarem. Gabriela, com a ajuda de Dona Maria, se posicionou na frente do altar.
O pastor segurou suas mãos e começou a orar com uma unção tão forte que as paredes pareciam tremer. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Os ossos que estavam secos vão viver novamente. Os nervos que estavam mortos vão se regenerar pelo poder do Espírito Santo. De repente, Gabriela sentiu um calor intenso nas pernas, como se fogo corresse por suas veias. Seu corpo começou a tremer. O pastor gritou: receba, irmã. O milagre é seu. E então, sem entender como, Gabriela sentiu força nas pernas. Primeiro, um leve movimento nos dedos dos pés. Depois, um tremor nos joelhos. Até que, com lágrimas nos olhos, ela se levantou sozinha da cadeira de rodas. O templo explodiu em gritos de glória. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. O pastor abraçou Gabriela, que, trêmula, deu os primeiros passos em anos. Não era uma cura instantânea perfeita, seus movimentos ainda eram lentos, como os de alguém reaprendendo a andar, mas ela estava andando. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável nos nervos. A paraplegia espástica, que deveria ser progressiva, havia regressado. Nos meses seguintes, Gabriela se tornou um testemunho vivo na igreja. Subia ao altar para contar como Deus havia mudado sua história. Participava das campanhas de fé, levava outras pessoas para as reuniões e, acima de tudo, aprendeu que a fé não é passiva, é uma batalha diária. Hoje, 3 anos depois, Gabriela caminha sem auxílio, trabalha como recepcionista e ajuda sua mãe nas despesas de casa. Seu João, que antes trabalhava até tarde, agora tem seu próprio negócio de materiais de construção, prosperado após aprender sobre a bênção dos dízimos e ofertas na igreja. Muitas pessoas pensam que milagre é só a cura física, diz Gabriela, sorrindo, em seus testemunhos. Mas o maior milagre foi Deus me ensinar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Minha vida não mudou porque eu merecia. Mudou porque eu creio no que Ele pode fazer. Hoje, quando alguém pergunta como ela venceu a paraplegia, Gabriela responde com simplicidade: eu não venci sozinha. Venci porque encontrei uma igreja que não desiste de orar, pastores que não têm medo de enfrentar o inimigo e um Deus que faz o impossível quando a gente coloca a fé em ação. Na Igreja Universal, eu aprendi que Deus não muda as coisas para quem reza. Ele muda as coisas para quem ora, jejuou, dá o dízimo e não desiste, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E é assim, com os pés firmes no chão e o coração cheio de gratidão, que Gabriela segue adiante, não mais como uma vítima de uma doença, mas como uma guerreira de fé, provando que, onde o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. Gabriela não imaginava que sua história de milagre se tornaria um farol de esperança para tantas pessoas. Depois que as notícias de sua cura se espalharam, muitos começaram a buscá-la, não só para ouvir seu testemunho, mas para sentir de perto a fé que a havia levantado da cadeira de rodas. Ela nunca se negou. Sempre que podia, ia às reuniões da CCB, não mais como quem pedia, mas como quem agora podia dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Foi numa dessas noites, durante um culto de libertação, que Gabriela conheceu o casal Miguel e Ana. Eles chegavam arrasados, carregando nos braços o filho de 7 anos, Lucas, que havia nascido com uma doença degenerativa rara. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria, nunca falaria direito e que, com o tempo, até a capacidade de engolir seria perdida. Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, segurredava o menino no colo enquanto Miguel, de cabeça baixa, mal conseguia olhar para Gabriela. Irmã, a gente já tentou de tudo. Remédios, cirurgias, até viagens para outros países. Nada adiantou. Os médicos disseram que é só questão de tempo até ele, a voz de Miguel falhou. Gabriela sentiu o coração apertar, mas também uma chama de fé acender dentro dela. Aquela dor era familiar. Aquela desesperança, ela já tinha vivido. Ela se ajoelhou na frente deles, colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas. Era um clamor que vinha da alma, misturado com lágrimas e memória de sua própria batalha. Senhor, o Senhor que me levantou, que me deu forças para andar, que secou minhas lágrimas, olha para este menino. O Senhor não é Deus só de ontem, nem só de hoje, o Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença seja arrancada pela raiz.
O culto inteiro parou. Todos os olhos estavam voltados para aquele momento. Os obreiros se uniram em oração, as mãos se ergueram, e o nome de Jesus foi clamado com uma unção que só quem já viu milagres sabe reconhecer. Lucas, que até então estava quieto, de repente mexeu as perninhas. Fraco, mas mexeu. Ana soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Miguel caiu de joelhos, chorando sem vergonha. Ele mexeu. Meu Deus, ele mexeu. Ana repetia, como se não acreditasse. Nos dias que seguiram, Lucas começou a apresentar melhoras que os médicos não conseguiam explicar. Primeiro, foram pequenos movimentos. Depois, ele conseguiu sentar sozinho. Em menos de um mês, já dava os primeiros passos, segurredando nos móveis. Os exames, que antes mostravam um quadro irreversível, agora deixavam os especialistas boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Gabriela, Miguel e Ana sabiam muito bem qual era a explicação. O mesmo Deus que tinha curado Gabriela estava agindo na vida de Lucas. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e até ajuda a distribuir os folhetos nos cultos. Miguel e Ana se batizaram nas águas e agora são obreiros voluntários, levando esperança para outras famílias que chegam com o coração partido. Sempre que podem, eles repetem a frase que ouviram de Gabriela no primeiro dia: Deus não desistiu de você. Então, você também não pode desistir dele. E Gabriela? Ela continua ali, na CCB, não como uma estrela, mas como uma serva. Às vezes, quando está orando por alguém, ela sente as mesmas mãos invisíveis que a levantaram tocando outras vidas. Porque milagre não é só para um. É para quem crê. É para quem persiste. É para quem, mesmo quando tudo parece perdido, escolhe confiar que aquele que fez os céus e a terra ainda hoje opera maravilhas. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a fé se espalha como fogo. Porque na CCB, não se prega apenas sobre milagres, aqui, eles acontecem. E Gabriela, com seus pés firmes no chão e os olhos fitos no céu, sabe muito bem disso. Um dia, enquanto Gabriela ajudava na distribuição de cestas básicas no bairro, uma mulher chamada Marisa se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo um menino de 3 anos, magro demais para a idade, com os olhos fundos e a respiração difícil. Irmã, meu filho está assim há semanas. Os médicos já desistiram, dizem que é uma doença rara, que não tem cura. Mas eu não posso perder ele. Não posso. Gabriela sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que também se sentiu sem saída, quando as dores nas pernas a deixavam acamada e o desespero batia à porta. Ela olhou para a criança, passou a mão na cabeça do menino e falou com uma calma que só vem de quem já viu o impossível acontecer: Marisa, Deus não desistiu do seu filho. Então, a gente também não vai desistir. Naquela mesma noite, a igreja se encheu de pessoas que ouviram falar do caso. Pastores, obreiros e irmãos se uniram em oração. Marisa, que nunca tinha pisado numa igreja antes, se ajoelhou ao lado de Gabriela, chorando e clamando. O menino, fraco demais para ficar em pé, foi deitado no chão, e mãos se estenderam sobre ele em fé. Os minutos pareciam horas. De repente, enquanto oravam, o menino tossiu uma tosse forte, como se algo estivesse saindo de dentro dele. Depois, abriu os olhos, mais vivos do que antes. Marisa gritou: ele está respirando melhor. Olhem, ele está tentando se levantar. E, para espanto de todos, a criança, que mal conseguia ficar sentada, se apoiou nos bracinhos e sorriu. Os médicos que o acompanhavam não tinham explicação. Os exames, que antes mostravam um quadro grave, agora indicavam uma melhora inexplicável. Isso não tem lógica médica, disse um deles, balançando a cabeça. Mas Marisa sabia. Ela abraçou Gabriela e sussurrou: agora eu entendo. Agora eu creio. E assim, mais uma história de milagre se juntou às muitas que já corriam pelos corredores da CCB. Gabriela, com seu sorriso simples, apenas disse: isso não é força nossa. É Deus. Ele só precisa de um coração que confia. Os dias passaram, e o menino, que os médicos tinham dado como caso perdido, começou a correr pelo pátio da igreja, brincando com outras crianças.
Marisa, que chegou ali quebrada, agora servia no departamento de crianças, contando para outras mães que a esperança nunca acaba quando se coloca a vida nas mãos dele. E Gabriela? Ela continuou ali, como sempre esteve. Não como quem faz milagres, mas como quem sabe que eles vêm daquele que tudo pode. Porque na CCB, a fé não é só uma palavra bonita. É algo que se vive, que se vê, que transforma vidas. E toda vez que alguém novo chega com o coração partido, ela repete, com a mesma convicção de sempre: Deus não desistiu de você. Então, você também não pode desistir dele. E assim, o ciclo continua. A fé cresce. E os milagres? Eles nunca param. O tempo foi passando, e a história daquele menino que os médicos tinham desistido se espalhou pela cidade como um vento suave, mas forte. Muitas pessoas começaram a chegar até a CCB não só por curiosidade, mas porque precisavam de uma resposta que a medicina não tinha. E lá, elas encontravam algo que não era só uma palavra de conforto, mas uma fé que agia. Um dia, chegou um casal jovem, os olhos inchados de tanto chorar. O marido, Carlos, carregava no colo a filha pequena, Sofia, de apenas 2 anos. Ela nasceu com uma doença rara que afetava seus músculos, e os médicos disseram que ela nunca andaria, nunca falaria direito. É melhor se prepararem, foi tudo que eles ouviram. Mas eles não queriam se preparar para a derrota. Queriam lutar. Gabriela os recebeu como sempre fazia, com um abraço apertado e um sorriso que já era remédio para a alma. Ela não prometeu nada, não falou em curas milagrosas. Só disse: Deus conhece o nome da sua filha. E ele não erra nenhum detalhe da vida dela. Então, os levou para a reunião. Sofia não conseguia ficar sentada sozinha, então Carlos a segurava no colo enquanto a igreja cantava. Os louvores eram simples, mas cheios de uma força que só quem já sentiu sabe explicar. Quando o pastor começou a orar, Gabriela se aproximou e colocou a mão na cabeça da menina. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras difíceis. Só um pedido sincero: Senhor, o Senhor sabe do que essa criança precisa. Toque nela, como só o Senhor pode fazer. Ninguém viu nada de extraordinário naquele momento. Não houve luzes, nem vozes do céu. Mas algo mudou. Semanas depois, Sofia começou a balbuciar palavras que os médicos diziam que ela nunca diria. Depois, veio o primeiro movimento das perninhas, fraco, mas real. Os pais choravam a cada pequena vitória, e Gabriela só sorria, como quem já tinha visto aquele filme antes e sabia que o melhor ainda estava por vir. 1 ano depois, Sofia deu seus primeiros passos dentro da própria igreja, segurando nas mãos do pai, enquanto a mãe chorava sem parar. Não foi um milagre barulhento, daqueles que aparecem na televisão. Foi um milagre quieto, daqueles que só quem está perto entende. Um milagre que começou com uma mãe que não desistiu, um pai que continuou acreditando e uma igreja que, mais do que falar de fé, vivia ela todos os dias. E assim, a história de Sofia se juntou à do menino que corre pelo pátio, a de Marisa que agora ajuda outras mães, a de tantíssimas pessoas que chegaram com o coração em pedaços e saíram com a vida transformada. Porque na CCB, ninguém é só mais um caso. Cada pessoa é uma história que Deus ainda está escrevendo. E Gabriela? Ela continua ali, na porta, recebendo os que chegam com medo, com dor, com dúvidas. Sempre com a mesma frase, sempre com a mesma certeza: Deus não desistiu de você. Então, você também não pode desistir dele. E assim, o ciclo não para. A fé não esmorece. E os milagres? Eles continuam acontecendo, um coração de cada vez. Na mesma semana em que Gabriela compartilhava essa mensagem com um casal que chegava arrasado pela perda de um filho, uma jovem chamada Ana entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo um bebê de apenas 3 meses, que nasceu com uma doença rara nos pulmões. Os médicos haviam dito que ele não sobreviveria além de alguns dias, mas ali estava Samuel, fraquinho, mas respirando. Ana não tinha mais forças. Já havia passado noites em claro, vendo o filho lutar por cada respiração, enquanto as contas do hospital se acumulavam e o marido, desempregado, se afundava em silêncio. Ela não sabia como tinha chegado até ali. Uma vizinha, que frequentava a CCB, ouviu seus soluços pela parede fina do apartamento e, sem dizer nada, apenas a abraçou e sussurrou: Vem comigo.
Ana não tinha mais nada a perder. Dentro da igreja, o calor dos irmãos a envolveu antes mesmo que ela cruzasse a porta. Uma irmã se aproximou e, sem perguntar, pegou Samuel nos braços com uma delicadeza que só quem já seguiu um filho doente conhece. Outra trouxe um copo d'água e um lenço. Não havia pressa, não havia julgamento. Só amor. Quando o pastor subiu ao púlpito naquela noite, ele não sabia da presença de Ana. Mas Deus sabia. E foi como se suas palavras fossem só para ela. Às vezes, a gente acha que a batalha é nossa, mas a vitória já foi decretada por Deus. O que parece o fim, é só o começo do milagre. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. E então, como se fosse um impulso que não vinha dela, levantou a mão e pediu oração. Irmãos e irmãs se aglomeraram ao seu redor, mãos estendidas, vozes unidas em súplica. Alguém orou por força. Outro, por paz. Uma senhora, que perdera 3 filhos ainda pequenos, orou com uma fé tão firme que Ana sentiu algo dentro dela se mexer. Naquela noite, Samuel não chorou. Dormiu nos braços da mãe como não dormia há semanas. E quando Ana chegou em casa, o marido, que havia se recusado a ir com ela, olhou para o filho e viu algo diferente. Não era só imaginação. A respiração de Samuel estava mais leve. Os lábios, antes arroxeados, tinham um tom mais próximo do rosa. Nos dias seguintes, Ana voltou à igreja. E levou o marido. E os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, começaram a apresentar melhoras inexplicáveis. Os médicos cochichavam entre si, admirados. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Ana só sorria. Ela sabia. Hoje, Samuel tem 2 anos. Corre pelos mesmos corredores da CCB onde sua mãe um dia entrou desesperada. E Ana? Agora ela é quem segura a mão das mães que chegam com o coração partido, repetindo as mesmas palavras que ouviu quando tudo parecia perdido: Deus não desistiu de você. Então, você também não pode desistir dele. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam. São lágrimas que se tornam sorrisos. São corações que, mesmo em pedaços, encontram um lugar para sarar. E assim, a cada dia, a fé se renova, a esperança se fortalece, e o impossível se torna real não pela força dos homens, mas pela graça de um Deus que nunca vira as costas para quem o busca. O milagre completo. Samuel não só viveu como se tornou um símbolo vivo da fidelidade de Deus. Os médicos, que antes balançavam a cabeça em descrença, agora o chamavam carinhosamente de um menino da CCB, aquele que desafiou todos os protocolos. Seus exames, antes repletos de anotações sombrias, hoje trazem apenas uma palavra em destaque: normal. O tumor que ameaçava sua vida desapareceu como neve ao sol, sem deixar sequer uma cicatriz interna. E as sequelas que temiam nunca chegaram. Samuel corre, salta, ri e, nas noites de culto, dança nos braços da mãe ao som dos hinos que um dia foram seu clamor. Ana, por sua vez, descobriu que seu milagre não era só a vida do filho, mas a transformação do seu próprio coração. A mulher que entrou arrasada na igreja saiu com uma missão: ser farol para quem navega no escuro. Agora, ela lidera um grupo de apoio a mães de crianças doentes, onde compartilha não apenas seu testemunho, mas o pão quente que recebe das mãos das irmãs da CCB, os abraços apertados dos obreiros, e a certeza de que Deus não economiza milagres para quem confia nele. Reflexão final: a fé que move o invisível. Há coisas que a ciência não explica, mas a alma reconhece. O milagre de Samuel não foi apenas a cura de um corpo, mas a prova de que Deus escreve recomeços onde o mundo só vê fins. Quantas vezes carregamos nossas dores como sentenças irrevogáveis, quando, na verdade, elas podem ser o solo fértil para um milagre? A lição não é que a fé evita a tempestade, mas que ela nos ensina a dançar na chuva e a acreditar que, do outro lado, o sol já está quebrando as nuvens. Lição de vida. Quando Deus cala, não é desistência, é preparação. Quando Ele age, não é coincidência, é propósito. E quando Ele cura, não é apenas o corpo que ressuscita, mas a esperança que aprende a voar de novo. Hoje, Samuel e Ana são a prova de que, na CCB e na vida, os maiores milagres nascem quando entregamos nossos amporquês e abraçamos o Confia em mim. Porque Deus não muda as nossas histórias, Ele as redime.
E isso, sim, é um milagre que nunca cessa.